Clube da Luta. Muita gente interpretou o Clube da Luta como um filme sobre liberdade, força masculina e revolta contra o sistema. Por muito tempo, Tyler Durden virou quase um símbolo de atitude, como se o filme estivesse dizendo que abandonar as regras, rejeitar o consumo e resolver tudo na violência fosse uma forma de acordar para a vida. Mas basta olhar para o protagonista, ele não é um homem livre. Ele é solitário e preso em uma rotina sem propósito, tentando preencher o vazio com consumo. Quando Tyler aparece, ele parece ser tudo que o protagonista não consegue ser: confiante, corajoso e sem medo. Aos poucos, essa figura vira uma saída para a frustração dele, mas essa influência vai crescendo até transformar frustração em violência. O filme não glorifica Tyler. Ele mostra o perigo de transformar dor em raiva e confundir liberdade com caos. A crítica ao consumismo existe, mas também critica a fantasia de poder que nasce quando alguém perdido encontra uma resposta simples demais para o próprio vazio. Tyler é sedutor porque tem presença e uma visão radical do mundo, mas o caminho dele não cura ninguém. Ele só mostra o quanto o protagonista já estava quebrado por dentro. O Lobo de Wall Street. Muitas pessoas viram O Lobo de Wall Street como um filme sobre ambição, riqueza e sucesso. Jordan Belfort acabou virando para parte do público uma figura inspiradora. O homem que ficou milionário, viveu cercado de luxo e parecia não ter limite para nada. Jordan começa tentando crescer no mercado financeiro, até construir uma empresa baseada em manipulação e promessas falsas. Ele convence pessoas comuns a acreditarem em oportunidades que não eram o que pareciam, enquanto transforma a própria vida em uma sequência de excessos. Quanto mais dinheiro aparece, mais tudo ao redor dele perde estabilidade. O casamento, as amizades, a empresa e até a imagem de poder que ele tenta sustentar começam a ruir. A ideia não é transformar Jordan em exemplo. O filme mostra como aquele mundo pode ser vazio e perigoso ao mesmo tempo. A confusão acontece porque a história tem humor e energia. A vida dele parece divertida na superfície e é exatamente aí que está a crítica. Scorsese mostra como esse tipo de fantasia atrai as pessoas antes que elas percebam o estrago que existe por trás dela. Jordan parece livre, mas passa o filme inteiro sendo guiado por dinheiro, vaidade e desejo de aprovação. Psicopata americano. Em Psicopata Americano, Patrick Bateman acabou sendo visto por algumas pessoas como uma figura de estilo, disciplina e status. A roupa impecável, o corpo perfeito, o apartamento luxuoso e a rotina calculada fizeram o personagem virar quase uma imagem de sucesso frio e controlado, como se ele representasse alguém acima dos outros. Mas ele vive em um mundo onde todo mundo parece igual e mede valor pelas mesmas coisas: cartão de visita, restaurante caro, aparência e dinheiro. Ele trabalha em Wall Street, mas quase ninguém parece se importar de verdade com o trabalho. O que importa é parecer importante. Por trás dessa fachada perfeita, ele é vazio, inseguro e cada vez mais perdido dentro da própria obsessão por controle. A ideia não é transformar ele em alguém admirável. O filme usa esse personagem para criticar um mundo onde a imagem vale mais do que a identidade. Ele é bonito, rico e bem vestido, mas não tem profundidade nenhuma. A confusão acontece porque a estética do filme é muito marcante, e ele parece poderoso quando visto só pela superfície. Só que essa superfície é justamente o alvo da crítica. O filme não fala sobre grandeza. Ele fala sobre uma sociedade tão obcecada por aparências que talvez nem consiga perceber o vazio que existe por baixo dela. Tropa de Elite. Para parte do público, o Capitão Nascimento virou um símbolo de força, autoridade e eficiência. Muita gente passou a enxergar o filme como se ele estivesse defendendo a ideia de que tudo se resolve com uma mão pesada. Mas basta olhar para o mundo que o filme apresenta. Nascimento é um comandante do BOPE que está no limite, tentando sair da linha de frente enquanto procura alguém para ocupar seu lugar. Ao mesmo tempo, o filme mostra policiais comuns envolvidos em corrupção, jovens de classe média financiando o crime sem encarar a própria responsabilidade. E uma cidade onde quase todo mundo participa do problema de algum jeito. A ideia não é transformar Nascimento em um herói simples. O filme mostra um sistema inteiro doente, onde a violência não aparece como solução limpa, mas como parte de um ciclo que consome todo mundo. Nascimento é forte e marcante, mas também é um homem preso a uma lógica que destrói quem está ao redor e também destrói ele por dentro.
O personagem tem uma postura muito firme e frases impactantes, só que o filme não está dizendo que aquele mundo funciona. Ele mostra o preço de viver dentro dele. Coringa. Muitas pessoas viram Arthur Fleck como um símbolo de revolta contra a sociedade. Para parte do público, ele virou a imagem do homem rejeitado que finalmente reage ao mundo que sempre o tratou mal, como se o filme estivesse transformando sua queda em uma espécie de libertação. Ele é um homem solitário e instável, tentando sobreviver em uma cidade fria e cada vez mais indiferente. Ele cuida da mãe, trabalha como palhaço e tenta ser visto de alguma forma, mas é constantemente humilhado, ignorado ou tratado como incômodo. Aos poucos, tudo que ainda segurava Arthur começa a desabar. O trabalho desaparece, as relações se quebram e a fantasia de ser visto pelo mundo começa a tomar o lugar da realidade. A ideia não era dizer que ele estava certo. O filme mostra como abandono e desprezo podem empurrar alguém para um lugar cada vez mais escuro, mas isso não transforma suas escolhas em algo justificável. A transformação do personagem tem cenas muito fortes e visualmente marcantes. Só que o impacto não está ali para celebrar ele. Está ali para mostrar uma tragédia. Um homem sendo engolido pela própria dor, enquanto uma cidade inteira prefere assistir de longe. Tropas Estelares. Quando Tropas Estelares foi lançado, muita gente enxergou o filme como uma aventura de ficção científica sobre soldados corajosos defendendo a humanidade de uma ameaça alienígena. À primeira vista, ele realmente parece um filme sobre heroísmo e sacrifício pelo bem maior. Mas a história mostra um mundo bem específico. Johnny é um jovem que se alista para virar cidadão em uma sociedade onde o serviço militar é tratado como o caminho mais nobre possível. Tudo ao redor dele parece empurrar as pessoas para essa ideia. Os vídeos de propaganda, os discursos nas escolas e a forma como a guerra é vendida quase como uma aventura. Rico e seus colegas entram em um conflito muito maior do que imaginavam, enquanto o governo transforma medo e orgulho em combustível para manter todo mundo obediente. A ideia não é celebrar aquele sistema. O filme está fazendo uma sátira de uma sociedade militarizada, onde a propaganda transforma guerra em espetáculo e obediência em virtude. A confusão acontece porque o filme imita a aparência de uma aventura patriótica, com cenas grandiosas e personagens falando com muita convicção. Só que esse exagero é justamente o ponto. Tropas Estelares parece um filme simples de ação, mas por trás da superfície ele está mostrando como uma sociedade pode parecer organizada e heróica enquanto esconde algo profundamente autoritário. Taxi Driver. Em Taxi Driver, Travis Bickle foi visto como um justiceiro solitário, alguém que olha para uma cidade decadente e decide fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Essa leitura transforma o personagem quase em um símbolo de ação e coragem, como se ele fosse um homem comum, reagindo contra um mundo perdido. Só que Travis não é apresentado como alguém firme e equilibrado. Ele trabalha como taxista durante a madrugada em Nova York, sem conseguir criar laços reais e cada vez mais preso à própria visão amarga da cidade. Pelas ruas, ele observa tudo com distância e ressentimento, como se estivesse separado do resto das pessoas. Essa solidão vira uma obsessão. Ele tenta encontrar um propósito, mas o que encontra é uma forma distorcida de se sentir importante. O filme não pede que a gente admire Travis. Ele nos coloca perto demais da mente dele justamente para mostrar como essa visão vai se fechando. Não é uma história de um herói urbano, e sim de um homem que confunde rejeição e raiva com missão. Taxi Driver não celebra a revolta de Travis. Ele mostra como a solidão, quando misturada com ressentimento e fantasia de grandeza, pode transformar alguém em uma ameaça para si mesmo e para os outros. Whiplash. Whiplash muitas vezes é lembrado como um filme sobre dedicação extrema, como se a mensagem fosse simples. Para alcançar a grandeza, você precisa aceitar qualquer tipo de pressão. O professor exigente acabou sendo visto por alguns como alguém duro, mas necessário, quase um mestre que leva seus alunos ao limite para revelar o melhor deles. A história acompanha Andrew, um jovem baterista obcecado em se tornar um dos melhores. Quando ele entra na banda comandada por Fletcher, essa ambição começa a ser alimentada por um ambiente de cobrança constante, humilhação e medo de fracassar. Andrew não está mais apenas treinando. Ele vai abrindo mão da vida fora da música, se afastando das pessoas e medindo o próprio valor pela aprovação de um professor que nunca parece satisfeito. O filme não trata esse caminho como algo saudável.
Ele mostra como a busca por excelência pode virar uma prisão quando a pessoa passa a confundir talento com sofrimento. A cena final é poderosa, justamente por ser ambígua. Andrew toca de forma impressionante, mas a pergunta que fica é o preço que ele pagou para chegar ali. O filme não apenas diz que grandes artistas precisam de esforço, ele mostra o perigo de uma ideia muito sedutora. Acreditar que destruir alguém é uma forma aceitável de criar genialidade. Scarface. Para algumas pessoas, Scarface acabou virando uma imagem de ambição sem limites. Tony Montana foi lembrado como o homem que construiu o poder e não aceitou ser diminuído por ninguém. O visual, a mansão e a postura agressiva ajudaram a transformar o personagem quase em um símbolo de conquista. Só que a trajetória dele é bem mais amarga. Tony chega aos Estados Unidos tentando encontrar espaço em um mundo que o trata como descartável. Aos poucos, ele entra no crime e passa a acreditar que respeito se conquista pelo medo. O problema é que cada passo nessa ascensão também vai tirando dele qualquer limite. A família se afasta e o poder que parecia libertador começa a deixar Tony cada vez mais sozinho e paranoico. O filme não apresenta Tony como alguém que venceu. Ele é um retrato de como a ambição, quando vira obsessão, pode consumir uma pessoa por completo. A confusão acontece porque Scarface tem imagens muito fortes de luxo e poder. Visto só pela superfície, tudo parece grandioso, mas a história é uma queda. Tony conquista quase tudo que dizia querer, e ainda assim termina cercado por vazio e destruição. O filme não celebra o império dele. Ele mostra como esse império já nasceu condenado. Matrix. O filme acabou sendo usado por muita gente como uma história sobre estar acordado enquanto o resto do mundo continua preso a uma mentira. Nessa leitura, a pílula vermelha vira quase um símbolo de superioridade, como se Neo fosse especial apenas por enxergar aquilo que os outros não conseguem ver. Só que a jornada de Neo não começa com poder. Ele é um homem comum, dividido entre o emprego durante o dia e uma vida escondida como hacker à noite. Ele sente que algo está errado, mas não entende exatamente o que. Quando Morpheus aparece, Neo descobre que a realidade em que vivia era uma simulação criada para manter as pessoas presas, enquanto seus corpos existiam em outro mundo. Ele não recebe poder de forma simples. Ele precisa reaprender quem é, no que acredita e qual papel quer assumir. A pílula vermelha não é um troféu para quem se acha mais esperto. Ela representa o começo de uma transformação difícil. Matrix fala sobre libertação, identidade e sobre questionar sistemas que tentam definir a vida das pessoas por elas. O despertar de Neo não serve para colocá-lo acima dos outros, mas para mostrar que enxergar a verdade também traz responsabilidade. O Show de Truman. O Show de Truman às vezes é tratado como uma história simples sobre coragem. Um homem descobre que vive em uma mentira e finalmente decide sair dela. Nessa leitura, o filme vira quase uma fantasia de fuga, como se tudo se resumisse a abandonar uma vida falsa e atravessar a porta para o mundo real. Mas a vida de Truman não é falsa só porque existe uma câmera. Desde o nascimento, ele foi colocado dentro de uma cidade construída para funcionar como cenário. As pessoas que ele ama são atores. Seus medos foram manipulados, suas escolhas foram limitadas e até os momentos mais íntimos da sua rotina viraram entretenimento para uma audiência que acompanha tudo de longe. Truman não está apenas preso em um programa. Ele foi criado para acreditar que aquela prisão era uma vida normal. O filme não fala só sobre escapar de uma mentira. Ele fala sobre o quanto uma sociedade pode se acostumar a transformar a vida de alguém em produto. A parte mais incômoda não é apenas Christoph controlando tudo, mas o público aceitando assistir. A jornada de Truman é bonita porque ele busca a própria verdade, mas o filme também aponta para quem está do outro lado da tela. O filme pergunta até que ponto o entretenimento pode fazer as pessoas ignorarem a liberdade de alguém. Parasita. Parasita às vezes é entendido como uma história sobre uma família pobre enganando uma família rica. Nessa leitura, os Kim seriam apenas oportunistas tentando invadir a vida dos Park, enquanto os ricos seriam vítimas inocentes de um plano bem montado. Só que o filme é mais incômodo do que isso. Os Kim vivem em uma casa quase abaixo da rua, dobrando caixas de pizza e tentando sobreviver com o pouco que têm. Quando surge a chance de entrar na casa dos Park, cada membro da família ocupa um espaço ali dentro, fingindo ser alguém mais qualificado.
Do outro lado, os Park parecem gentis, mas vivem protegidos por uma distância enorme. Eles dependem do trabalho dos outros, mas não querem sentir a presença real dessas pessoas perto demais. O filme não está dizendo que uma família é boa e a outra é má. Ele mostra um sistema em que todo mundo tenta se agarrar ao espaço que consegue. A palavra parasita não aponta para um único lado. Ela fica circulando entre todos. Quem invade a casa? Quem vive do trabalho dos outros? Quem precisa se esconder para continuar existindo? A resposta muda conforme o filme avança, e é isso que torna a crítica tão forte. Se você gostou do vídeo, tem muito mais vindo por aqui. Se quiser acompanhar os próximos, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.